Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, tem a honra de receber ele que é pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista em Aracaju, formado no Seminário Teológico Batista do Mato Grosso, o pastor Flávio Amorim. E hoje ele é o nosso convidado e abrilhanta o Responde Aí. Pastor Flávio, muito obrigada por sua gentileza em nos atender, e o senhor tem as palavras iniciais. Uma alegria poder estar aqui com vocês neste programa. O desejo do meu coração é que seja um tempo de edificação para a igreja e que Deus possa nos usar de alguma forma para abençoar o seu povo. Amém, amém. Tenho certeza que isso vai acontecer, que vai ser abençoador. Até porque o tema do Responde Aí, à luz das Escrituras, de hoje surgiu justamente com uma pregação do pastor Flávio, que tem como título Elimine as toxinas da mente. A mensagem, ela está disponível no YouTube, no canal PIB de Aracaju. E o tema da mensagem do pastor Flávio me chamou muito a atenção, por aludir ao contexto em que nós estamos vivendo, onde tantas pessoas estão sendo bombardeadas por tantas informações maléficas, tantas informações contraditórias, tantas informações conspiratórias, tantas informações fúteis. Fala pra gente, pastor Flávio, quais são as toxinas da mente? Irmã Nédia, deixe-me dizer, esta mensagem surgiu de algo real, quando eu estava conversando com uma pessoa que me procurou para um aconselhamento e neste tempo nós estamos fazendo um aconselhamento através de videochamada, e eu fiquei espantado de ouvir a irmã dizendo muito mal, estava triste, estava desistindo da vida. Usou foi esta: com tantas informações negativas. E aquilo me preocupou e me fez, então, olhar para a igreja como um todo e, então, preparar esta mensagem: elimine as toxinas da mente. E quando eu digo toxinas da mente, eu tenho como fundamento a palavra de Deus, né? Nós estamos falando no âmbito espiritual, no âmbito bíblico, teológico, e nós utilizamos o texto de Filipenses, no capítulo 4, né? Mesmo. Que nós devemos pensar em tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que nos faz bem. Então, quais são as toxinas da mente? A resposta é tudo aquilo que nos prejudica ou nos tira do propósito de Deus para a nossa vida. No caso dessa irmã que estava até desistindo da vida, desmotivada, ela estava contaminada, né, com tantas informações negativas, e que infelizmente a mídia tem contribuído para isso, e até pela forma de se fazer comunicação hoje, né? Eu também sou da área do marketing digital, e a verdade é que quando um assunto bomba na internet, é exatamente esse assunto que eles espremem ao máximo porque dá audiência. Então, não importa se o assunto é bom ou se é ruim, mas a verdade é que eles exploram o assunto, e neste contexto, claro, nós estamos falando de pandemia, de vacinas, nós estamos falando de consequências, né, dessas vacinas, estamos falando de coronavírus. Então tudo isso, as ideologias políticas, então isso cansou a irmã, e eu posso afirmar com tranquilidade de que cansou todo o Brasil, né? Falando só no âmbito nacional. E então
tudo aquilo que cansa a mente ou que nos leva para o foco longe de Deus é toxina. Aquilo que a Bíblia diz que nos é prejudicial, posso dizer até mesmo carnal, então eu considero como toxina da mente. É interessante, porque assim, é bem aceitável, as pessoas assim entendem perfeitamente como as toxinas da mente, isso que o senhor falou, aquilo que cansa a mente, aquelas informações que são contraditórias, perturbadoras, conspiratórias, mas às vezes as informações fúteis, e essas tira a gente, como o senhor também disse, aquelas coisas que nos tiram dos propósitos de Deus, às vezes assim, as carnais, muita gente não entende como uma toxina. Por quê? Porque encontra alguma satisfação nessas informações, nessas coisas, mas elas, na verdade, elas estão danificando também. Danificando Sim. o cérebro, danificando a mente, os pensamentos, e aí são tão danosas quanto essas informações que perturbam, né? Essas outras que às vezes oferecem despertam curiosidade, despertam algum prazer até, mas que nos distanciam dos propósitos de Deus, também são toxinas, né, pastor? Como o senhor bem disse. Exatamente. Deus, ele foi muito claro quando ele deu a lei para o seu povo. E qual era o objetivo de Deus? Era justamente nos preservar. Se vocês forem fiéis à lei ou às minhas palavras, às minhas instruções, aos meus estatutos, vocês terão vida. Então, quando nós fugimos daquilo que Deus determinou para nós, que nos faz bem, que é saudável, porque Deus é bom em todo o tempo, então nós não sofremos essas consequências, né, Nédia? Sim. E o senhor, na introdução da sua mensagem, fala que nós somos uma geração treinada, estimulada a não pensar. Trata-se de uma geração que tem perdido o senso crítico em prol da alienação e irreflexão. Pastor Flávio, o uso desenfreado das mídias sociais produz zumbis, robôs do sistema, cópias do sistema. O sociólogo Zygmunt Bauman, ele disse no seu livro A Sociedade Individualizada o seguinte, que a comunidade virtual ela é composta por atores individualizados que se aventuram no palco público de forma desesperada e que julgam necessário participar das redes sociais, compartilhando intimidades, emoções, preocupações, ansiedades e ódio. Fala pra gente como deve ser a postura, a conduta do cristão ante esse cenário caótico, manipulador e opressor, sendo que as pessoas, ainda que encontrem uma satisfação enganosa, porém efêmera, passageira, são, na verdade, escravas, pois não conseguem se desligar das mídias eletrônicas para viver o mundo real. Eu gosto de uma passagem na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 19, quando ele diz: de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Uma outra tradução que eu gosto é: o homem é escravo daquilo que o domina, do mesmo texto. Então, como deve ser a postura, a conduta do cristão ante esse cenário caótico, manipulador e opressor? Então, nós estamos em um ambiente que hoje já não se separa mais aquilo que é real do virtual. Sim. Né? A pandemia, querendo ou não, trouxe aí adiantou pelo menos 5 anos da vida online, 5 ou até 10 anos, né, da vida online para a nossa realidade. Eu não condeno a tecnologia, né, a televisão. Acredite ou não, Nédia, eu tenho 18 anos de casado e nós não temos televisão em casa. O senhor mencionou isso na mensagem, foi? Então, eu trabalhei, mesmo 18 anos sem TV, eu trabalhei 7 anos na Record. Na Rede Record, eu fazia os mapinhas da previsão do tempo, aquela pós-produção, né, computação gráfica, animação gráfica, essa era a minha função lá.
Então, assim, os dispositivos, a internet, as redes sociais, a própria televisão, hoje com Netflix, TV aberta, canal aberto, fechado, eles são dispositivos, eles são, antigamente era chamado de veículo de comunicação, porque eles conduziam a informação, a comunicação até nós. Porém, nós vivemos hoje uma realidade onde a comunicação, ela não é escassa mais. Antigamente, quando nós queríamos obter informações, nós tínhamos que ir nas bibliotecas, nas enciclopédias, Barças, né? A teologia, meu Deus, era os comentários bíblicos. Tudo bem que hoje existe, inclusive aqui atrás de mim tem vários, mas com o advento da internet, a verdade é que hoje nós não temos mais dificuldade nenhuma em acessar qualquer tipo de informação. Mas qual o problema? O problema é que o veículo de comunicação nos fez escravos. Eles nos fazem reféns, porque eles trabalham com a neurociência, eles trabalham persuasivamente, eles nos conquistam gradativamente, induzindo a fazer aquilo que eles querem. Onde entra o perigo aqui? A falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta de saber quem somos nós como criatura de Deus, ou a partir daquilo que a Bíblia afirma que nós somos. Deixa eu até responder aqui, talvez haja pessoas que não saibam. A Bíblia diz que nós somos seres criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus. E o propósito da criação de Deus, né, de sermos criados pelo Senhor, é para adorá-lo. Né? Deus criou uma família, Ele criou o seu povo para conviver conosco. E essa convivência, o objetivo é o nosso próprio bem, é a nossa própria vida, porque Deus é vida. Longe de Deus, nós estamos na morte. Né? Então, quando nós não sabemos dessa verdade, de que nós precisamos sim de um relacionamento com o nosso Criador, e quando eu digo Criador, eu não estou falando de um ser superior, ou então de uma energia cósmica, não. Eu estou dizendo o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Um Deus verdadeiro, um Deus que interfere nas nossas vidas, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que quer se relacionar conosco, um Deus que nos ama. Então, nós devemos conviver, nos relacionar com esse Deus. Mas quando nós não sabemos disso, então nós nos tornamos completamente reféns das propostas que esse sistema de comunicação oferece, e mais que isso, induz, né? Ontem mesmo me peguei, antes de ontem, eu falei assim, deixa eu ver aqui no Instagram, de quantos em quantos posts está me aparecendo um anúncio. De 5 em 5 fotos ou vídeos que apareciam, eu tinha um anúncio. Contava 1, 2, 3, 4, 5, um anúncio. 1, 2, 3, 4, 5, um anúncio. Se eu pegar o celular, se eu trocar o celular com a minha esposa, ainda que dela tenha 5 anúncios, os anúncios que aparecem para ela são anúncios que não tem nada a ver comigo. Então isso já é um jogo artificial e que aparentemente é mais inteligente que nós. Porque está aparecendo tudo aquilo que nós estamos dizendo para as redes sociais que nos é interessante. Então, se nós não nos policiarmos, o que acontece é exatamente a escravidão. E o que fazer diante dessa situação? Nós temos que voltar ao princípio básico. Nós precisamos desconectar. Não estou dizendo para sempre, ou, vou fazer um jejum de 30 dias, talvez, mas nós precisamos primeiramente desconectar.
lembrar que a nossa vida não está à mercê do mundo online, à mercê das redes sociais. Mas só que hoje a gente compra pelo iFood, a gente pede transporte pelo Uber, a gente faz qualquer pedido por delivery, a gente estuda pela internet, tudo é internet. Mas a vida não é online, primeiramente. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que livra-os do mal. Então, não significa que nós não podemos nos conectar, não significa que nós não podemos assistir TV, não é isso. A questão da televisão é uma opção familiar, entre eu e minha esposa, olhando o benefício dos nossos filhos, né? Mas o nosso cuidado deve ser justamente em não dependermos totalmente deles e não sermos reféns, mas nós dominarmos. O momento em que eu quiser me desconectar, eu vou desconectar. Mas eu dependo para o trabalho. A resposta é: trabalhe. Trabalhe. Eu preciso enviar um documento online. Envie o documento. A questão não é essa. A questão é essa persuasão e, ao invés de eu trabalhar, eu não consigo trabalhar. Eu vou para um site de relacionamentos. Ou então, eu fico acessando somente aquilo que eu gosto, porque isso me produz prazer. Né? Então, quando é nesse sentido que eu digo que o perigo está aí. O perigo é quando nós somos dominados e esse domínio não vem do Senhor. Não contribui para que sejamos filhos iguais a Jesus. Então a questão é fazer o bom uso e com limite, com domínio próprio, né? E viver mais o mundo real que o mundo virtual, porque as pessoas têm feito a troca, têm vivido mais o mundo virtual do que o mundo real. As relações interpessoais têm se deixado de lado e as pessoas mergulham realmente no mundo virtual e deixam de ser, e vivem justamente aquilo que a sugestão do título do livro de Zygmunt Bauman fala, né? É uma sociedade individualizada, né? E termina aqui nessa escravidão que se permite, o que é que já não faz mais a distinção do privado e do público, como o senhor disse inicialmente. Não existe mais essa diferença, não se sabe mais distinguir. O que era para ser privado está exposto, né? E é muito complicado, né, pastor? Quanto isso é maléfico. Exatamente. O neurocientista francês Michael Desmourguet, numa entrevista para a BBC News Mundo, em 30 de outubro de 2020, não faz tanto tempo assim a entrevista, ele fala do conteúdo do seu livro, que tem como título A Fábrica de Cretinos Digitais. O termo aqui foi empregado no título do livro para que isso fique bem claro, não é um termo que eu estou usando. O título do livro do neurocientista é A Fábrica de Cretinos Digitais. E ele apresenta com dados concretos e de forma conclusiva como os dispositivos digitais estão afetando seriamente e para o mal o desenvolvimento neural de crianças e de jovens. Ele diz na entrevista o seguinte, abre aspas, para a palavra do neurocientista. Vários estudos têm mostrado que quando o uso de televisão ou videogame aumenta, o QI, que é o quociente de inteligência, e o desenvolvimento cognitivo diminuem. Os principais alicerces da nossa inteligência são afetados: a linguagem, concentração, memória, cultura, e em última análise esses impactos levam a uma queda significativa do desempenho acadêmico, fecha aspas. E o neurocientista Michael Desmourguet, ele ainda diz na entrevista acerca do uso de dispositivos digitais que eles causam, abre aspas, diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares que são essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional do indivíduo, assim também como a diminuição do tempo dedicado a outras atividades
mais enriquecedoras, como lição de casa, música, arte, leitura, entre outras coisas. Perturbação do sono, que é quantitativamente reduziva e qualitativamente degradada. Fala da subestimulação, ou seja, do baixo estímulo intelectual que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial. Fala também do sedentarismo excessivo, que além do desenvolvimento corporal influencia a maturação cerebral. Fecha aspas. Pastor Flávio, são muitos os danos causados pelo uso excessivo dos dispositivos digitais, dos dispositivos eletrônicos. Podemos aplicar aqui as palavras do apóstolo Paulo, ainda que o contexto em que ele tenha falado tenha sido outro. Aquilo que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Fala da importância do controle do uso desses aparatos tecnológicos, se bem que o senhor já deu uma pincelada na questão anterior, né? Sim. Usando aí esse versículo, todas as coisas me são lícitas, vamos pegar esse todas as coisas e vamos também lá em Paulo. Posso todas as coisas, mas eu posso em quem? Naquele que me fortalece. Se em Cristo eu posso todas as coisas, fora de Cristo eu não posso. Eu vejo como problema, eu não sou psicólogo, não, eu sou apaixonado por inteligência emocional, mas nenhum curso específico eu tenho sobre isso. É somente leitura mesmo, até para o aconselhamento pastoral, enfim. Mas o que acontece? De um modo geral, a TV e os dispositivos, principalmente na questão das redes sociais, hoje, nós temos duas alternativas aqui, duas opções. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Ou eu curto, ou eu não curto. Ou eu me inscrevo, ou eu não me inscrevo. Se eu me inscrevi e gostei, eu fico. Se eu não gostei, eu simplesmente não fico e acabou. É como se fosse uma alternativa justamente para não pensar. Eu estou vendo aqui os instrumentos, né, aí atrás de você. Eu sou músico também. E o que acontece quando nós estudamos música? Nós desenvolvemos uma área do nosso cérebro que, se não fosse pela música, ela estaria possivelmente estagnada. Não sou psicólogo para falar em que área, né, do cérebro, mas é fato que quando nós estudamos o idioma ou partitura, né, ou quando nós educamos os nossos ouvidos através de melodias, acordes, notas, né, ritmo, tudo isso nós desenvolvemos o nosso cérebro, exercitamos o cérebro, e que nos traz benefícios. E se hoje nós estamos a janela da alma, né, como diz, os olhos e os ouvidos principalmente, tem apenas duas alternativas, like ou dislike, que exercício o meu cérebro está praticando, né? Que alongamento estou tendo na minha vida, nessa questão do conhecimento, que investimento eu estou fazendo para a minha vida. Da mesma forma, a leitura, né? Leitura bíblica. Ah, mas é chato. Ok, então o mundo diz que se é chato eu não devo ler. Se não é interessante para mim, acabou. A minha mãe me ensinou a ler. Como? Ela disse, porque eu não gostava de ler. Por quê? Porque é necessário exercitar o cérebro. Quando nós lemos, nós exercitamos o cérebro. Nos deparamos com palavras que nós não conhecemos. Então, quando a gente lê, nós temos que... isso demanda uma energia. Quando eu leio algo que é chato, ainda mais. Porém, a minha mãe me ensinou a ler da seguinte forma: comece lendo aquilo que você gosta. E aí, então, eu passei a ler
aquilo que eu gostava e depois comecei a ler por curiosidade algumas coisas e hoje eu leio aquilo que eu preciso mais especificamente, né? E nem tudo eu gosto, né, de ler. Mas isso tem a ver justamente com o exercício mental que nos faz pessoas mais inteligentes, pessoas mais capacitadas, e isso vai refletir aonde? Justamente no dia a dia, na forma que eu enfrento a minha vida, enfrento desafios, se eu sou perseverante ou não, né? Agora, se aquilo que eu não gosto me domina, e eu não quero então ser dominado por isso, eu simplesmente driblo e eu acabo perdendo a oportunidade de crescer, de crescer no conhecimento, crescer nesse exercício mental, né? Então, é óbvio que as pessoas estão se atrofiando, sim, e atingindo aí a qualidade do sono, como você bem disse, né? E enfim, vem todos os prejuízos que foram mencionados aí. Sim, sem querer fazer apologia, defesa à teoria da conspiração, mas é nítido que existe um sistema por trás de tudo isso, interessado em que as pessoas ajam dessa forma, para serem manipuladas, controladas, né? E é interessante que as atividades de hoje, como o senhor mesmo mencionou, elas são empobrecedoras. Aí a gente fala da música, da atualidade, são verdadeiros trololóis. Músicas com 3 notas no máximo, com repetições, isso inclusive dentro das nossas igrejas, né? A leitura de hoje, as pessoas, eu até já ouvi alguém falar que hoje se lê mais do que antigamente, e tem lógica, mas é uma leitura sem qualidade, porque é uma leitura fragmentada. As pessoas hoje não querem ler um texto longo, até mesmo nem mesmo um livro, né? E é uma leitura fragmentada e muitas vezes, ou na maioria das vezes, desconexa, de difícil compreensão por conta da falta de coesão do próprio pequeno texto. E também uma outra atividade empobrecedora é isso que o senhor também já falou, da atividade dos likes e dislikes nas redes sociais. Então, assim, é muito complicado se a gente não se desprender, não abrir os olhos para despertar e ter um limite diante de toda dessa situação. Realmente nos tornamos apenas assim uma marionete do sistema, né? Exatamente. E tem um filme, e eu assisti esse filme, o Idiocracia. Em português, Idiocracia, que é o governo dos idiotas, né? E a trama, ela se dá com uma viagem ao futuro, mais especificamente no ano 2505. E o protagonista, na ocasião, ele se depara com um mundo caótico, de pessoas sem noção, pessoas idiotizadas, apegadas a futilidades e coisas supérfluas, pessoas com vocabulário simplificado, pessoas que não sabem se expressar, profissionais desqualificados, e o que rege a mente humana é o sexo deturpado, um mundo de facilidade, sem necessidade de esforço intelectual, um aprendizado autômato, gestos obscenos se tornam naturais, a perda do senso crítico, entre outras coisas. Parece que a gente está vivendo em 2505 já. E o protagonista do filme, em determinada cena, ele manda o recado. Ele diz assim, diga às pessoas, ele pedindo para as pessoas dizer para o ano de onde ele veio, né? Diga para as pessoas para lerem livros. Diga para as pessoas ficarem na escola. Diga para as pessoas usarem o cérebro. E esse é o recado natural para a sociedade. Eu recentemente, conversando com uma amada e querida irmã em Cristo, nós falávamos justamente sobre isso. Na ocasião eu falei de contemplar uma geração alienada, desorientada, sem o uso do senso crítico, irreflexiva, manipulada e incapaz de entender coisas básicas. Também falei na ocasião que o povo de Deus ele tem toda a ferramenta e potencial para agir
com sabedoria e inteligência nesse contexto. Porém, muitos têm desperdiçado. Fale pra gente, pastor Flávio, do perigo de desperdiçar essa ferramenta que a palavra de Deus nos oferece. Todo esse potencial de agir com sabedoria e inteligência diante desse contexto. Nédia, eu gosto sempre de olhar para a hierarquia que Deus desenhou. Deus, o homem dentro da família e a família dentro da sociedade. Como que nós podemos corrigir teoricamente da maneira mais fácil? Lembro do texto do conselho de Jetro para Moisés, o sogro, né? O sogro de Moisés, quando todo o povo de Israel estava vindo até Moisés para serem orientados, para receberem conselhos, e Jetro, seu sogro, vira para Moisés e fala: Moisés, como que você vai conseguir aconselhar a todos? Olha, essa multidão você não vai conseguir, você vai se cansar, uma hora você vai se fadigar. Distribua em grupos pequenos. Capacite líderes para que cada líder cuide de um pequeno grupo. Olhando para essa orientação, eu volto os meus olhos para a família. Nédia, qual é o problema? O problema é que os pais não estão cuidando de seus filhos. O problema é que os pais também, infelizmente, estão hipnotizados com toda essa tecnologia prazerosa. Não tem como dizer que não é prazerosa, que é. Quem que não gosta de, na hora de dormir, deitar e ficar ali navegando na internet com o celular? Vendo piadinha, vendo videozinhos, né? Parece que os vídeos cada vez mais curtos. A consequência está aí, né? Qual é o termo o termo utilizado no filme? Idiotizados, né? O nome do filme é Idiocrácia, né? Então, os pais estão hipnotizados por todas esses microprazeres, desassistindo seus filhos e também colocando dispositivos nas mãos deles. Mais uma vez, eu não faço apologia de que não se deve usar, não é isso. Mas o grande problema é essa falta de investimento no intelecto, essa falta de investimento na vida espiritual. Hoje pela manhã, minha esposa teve que fazer um exame logo cedo, foi colher sangue, então nós deixamos as crianças dormindo na casa dos avós, né? Graças a Deus eles moram aqui também. E eu deixei minha esposa na clínica e fui para a casa do meu sogro e minha sogra para a gente tomar um café junto com as crianças. Logo depois do café, nós sentamos, pegamos o cantor cristão, abrimos a Bíblia e cantamos: Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Depois meu sogro leu uma devocional, cantamos mais um hino, oramos, e os meus filhos tiveram o privilégio de aprender um pouquinho mais, uma dose homeopática da Bíblia. Então, o diabo, ele nos engana, fazendo-nos achar que para aprendermos da palavra de Deus, para investirmos no nosso conhecimento, é necessário muito sacrifício, e não é verdade. Claro que se queremos aprender algo em pouco tempo,
talvez numa imersão, como eu vi esses dias no outdoor, pós-graduação em 6 meses. É claro que não é qualquer pós-graduação, ou então um tempo... não, dedique 15 minutos do seu dia. Não é isso. É uma demanda muito mais intensa. Agora, isso é uma opção que a pessoa tem. Né? Como eu digo, inclusive nessa mensagem da Elimine as Toxinas da Mente, nós podemos escolher a demanda que nós queremos. Então, se todos os dias eu ensino uma porção da palavra de Deus para a minha família, e é claro, eu também saboreio dessa verdade, ainda que homeopaticamente, isso tem valor. Isso tem valor. Agora, é fato que nós precisamos colocar no papel os nossos planos. O que nós queremos para a vida dos nossos filhos? O que nós queremos, que meta, que desafio nós queremos alcançar como pais? E isso precisa estar visível. Por quê? Porque as propostas online são tentadoras. E olha que eu não estou falando em absolutamente nada na área sexual. Eu estou dizendo tentadora porque são micro prazeres que nos tira do dever de casa e nos leva para um momento de descontração, que quando a gente assusta, já se foram lá 40 minutos, 1 hora, 1h30, que poderia ser um tempo de leitura de qualquer livro, ou de qualquer, inclusive, sites, ou de qualquer assunto. Nós perdemos, então, justamente como a irmã disse, nós perdemos as oportunidades de crescimento. Então, assim, o senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção. Essa falta de investimento que se faz no intelecto e no espiritual. É interessante que se hoje você falar assim, as pessoas... dessa falta de investimento no intelecto, tem pessoas até que encaram com uma certa aversão. Acha que você, como a gente diz aqui no Nordeste, especificamente lá em Recife, é metido, é amostrado, né? Mas isso é tão importante, porque o povo de Deus, ele tem esse potencial e tem essa ferramenta de se tornar um povo com intelecto elevado, de conhecimento. Sim. Realmente, né? E a gente investir no intelectual e no espiritual, a gente vai fazer a diferença nesse mundo, nesse sistema que caminha para essa idiocracia, como o filme realmente nos apresenta. E como o senhor bem falou também, os pais estão hipnotizados e desassistindo os seus filhos. E o que é que isso, no que isso vai resultar? Vai resultar em que esses filhos desassistidos, desses pais hipnotizados, vão formar esse mundo realmente, esse sistema idiotizado. Isso é triste, isso é doloroso da gente falar, mas isso é uma realidade que a gente tem caminhado. E enquanto o senhor falava da sua experiência hoje de manhã, ao ir na casa do seu sogro, da sua sogra, da leitura, do cântico. E, poxa, eu me emocionei, porque assim, é esse o caminho. Isso deve ser o nosso natural, isso deve ser o normal para a gente que é povo de Deus. Só que a gente tem desperdiçado toda essa ferramenta, tudo que é nos concedido, toda essa oportunidade, todo esse privilégio de fazer a diferença, neste mundo mal, porque a gente tem vivido dias maus, a gente está num mundo mal e a gente precisa, o cristão, ele precisa andar na contramão desse sistema, né, pastor Flávio? Tem que ser aquilo que Jesus, ele disse para ser, aquele imperativo, ser sal e luz, não foi um pedido, né? É um imperativo, vós sois sal e luz, é uma afirmação, né? Vós sois sal e luz deste mundo. Então, assim, é fazer a diferença, as nossas boas obras, é refletir para o mundo, tal como a luz reflete, né? Traz luz, as nossas boas obras, elas devem refletir. Essas boas obras, devem ser desenvolvidas, elas são diferentes das obras deste mundo. E essas boas obras não é para nos projetar, mas glorificar ao nosso Deus. E quando o senhor falou na mensagem que eu assisti, dos 18 anos, sem televisão, por opção e por escolha, e isso é uma experiência que o senhor
é uma decisão sua, com a sua esposa, uma decisão familiar, e é uma experiência pessoal, eu disse assim, puxa, eu não tô sozinha nesse mundo. Às vezes a gente tem a síndrome de Elias, né? A gente acha que a gente tem situações que a gente, poxa, eu faço isso sozinha. Mas há mais de 20 anos, eu não fui assim tão radical de não ter TV, mas tem 2 redes de TV que eu eliminei na minha vida, na minha casa, na minha família, há mais de 20 anos, porque eu disse, essa é manipuladora e essa é uma prostituta. Então, assim, é como se fosse eu costumo fazer essa linguagem figurada, é como se fosse um cano de esgoto que estivesse jorrando na minha sala, na minha casa. E eu não quero isso para mim, para o meu esposo, para as nossas filhas. E há mais de 20 anos a gente aqui, eu sempre fui de estar policiando, controlando as questões do que era assistido e tentando fazer isso que o senhor falou aí, culto doméstico, introduzir as meninas, né? Eu não sou musicista, eu não toco aqui. Eu digo que eu coloco uns acordezinhos no teclado. O músico é meu esposo e as minhas filhas. Eu sou assim, da operação tapa-buraco, sabe? Eu dou aquela mãozinha. Mas o pouco que eu sei, eu passei para elas ali no teclado, desde pequenininha. E as meninas, elas passavam às vezes o dia... Eu lia a Bíblia para elas, a história que eu lia para elas, elas começavam a trabalhar durante o dia, a encenação, para apresentar como peça teatral para o meu esposo quando chegasse do trabalho. E tudo isso foi investimento mais árduo, né? A gente tem que fazer a parte da gente. Não é fácil, realmente. É preciso investimento, é preciso empregar as energias, é preciso dedicação, mas a gente tem que ver o resultado lá na frente para que os nossos não façam parte dessa sociedade, como diz bem o filme, idiocracia, né? Uma sociedade, a palavra é muito forte, é muito triste de falar, mas é isso mesmo. Infelizmente, Nédia, eu vejo que nós estamos com uma canoa e diante de um tsunami. É algo que não tem como frear mais. Nós não temos como frear. Agora é escolhermos quem nós vamos ajudar nesse sentido, ou influenciar, né? Quem nós vamos influenciar. Então, a começar da nossa casa. Sim. Né? Eu não quero aqui... porque existe uma nova geração vindo aí. Eu tenho 43 anos, por enquanto. Mas essa nova geração, ela tem ferramentas incríveis nas mãos, que são recursos online. E eles podem fazer uma diferença, impactar vidas. Eles podem fazer muitas coisas para a glória de Deus. Eles podem. Coisas que nós não sabemos e que talvez nessa geração a gente não irá aprender. A grande questão é o conselho de Deus para Josué. Seja forte e corajoso. Não desvie da minha palavra. Medite na minha palavra dia e noite. É como se fosse assim, galera, vão dominar o mundo, façam o melhor que vocês podem, utilize toda a tecnologia, todos os recursos, mas só não se desviem da palavra. Não se esqueçam de mim, como foi a geração depois de José, do Egito. A geração se esqueceu, viraram escravo, o povo de Deus virou escravo. E o que eu estou vendo hoje é justamente isso. Como eu trabalho com marketing digital, eu tenho um programa, dentre os programas online que eu tenho um programa chamado Designer para Igrejas, onde nós treinamos pessoas para cuidar da parte da comunicação visual online, né? Posts, redes sociais e tal, para suas igrejas, ministérios e pastores. O da PIB de Aracaju é joia, é 10. Então, é um aluno meu. eu comecei fazendo, mas aí eu criei o programa, esse treinamento, e ele aprendeu. E aí nós estamos fazendo o possível para espalhar isso para mais pessoas.
São recursos, mas o que eu observo é que as pessoas que nos seguem, que criam artes, elas criam sem fundamento bíblico, utilizando aquilo que o mundo está usando e está tudo bem, justamente por não conhecer o Senhor. Ontem mesmo, num estudo bíblico aqui da nossa igreja, eu dei a palavra, por que orar pela família? Esse foi o tema. E um diácono, ele fez um comentário: pastor, por que as pessoas não estão gostando mais de orar? A resposta é simples: porque não conhecem a Deus. Porque a oração é relacionamento com Deus. Então, se nós não apresentamos para os nossos filhos, né, quem é o Senhor, aquele que nos livrou, aí eu olho para a minha vida e de onde Deus me tirou, né? Qual era o Egito que eu vivia antes de Cristo? Os meus filhos precisam saber. Deuteronômio capítulo 6, há não vou lembrar o versículo, 24, se não me engano, diz assim: quando o seu filho perguntar para que servem esses estatutos, aí então você vai ter a oportunidade de dizer que o Deus de Abraão, que nos livrou da terra do Egito. Então, é uma forma de apresentar a Deus para as pessoas. E o grande problema é esse: os cristãos de hoje não foram, eu estou aqui generalizando, tá? Existem as famílias fiéis, existe o povo, existe o remanescente, mas infelizmente o que predomina hoje, tanto nas igrejas quanto nas redes sociais, é um povo que se diz cristão, mas que não conhece verdadeiramente o seu Deus. E a consequência disso é trágica. É justamente essa falta de relacionamento e experiência pessoal com Deus. Então precisamos realmente buscar a Deus de fato e conhecê-lo de verdade e na profundidade, né, pastor Flávio? Exatamente. Além das futilidades virtuais que empobrecem intelectualmente nossa geração, neste contexto de pandemia, também enfrentamos o bombardeio de informações, desinformações e deformações. É conspiração de todos os lados, uma enxurrada de fake news que tem adoecido muita gente. Há quem diga que há mais pessoas com problemas, com doenças psicológicas e emocionais, do que mesmo pessoas afetadas pela pandemia. Fala pra gente como proteger nossas mentes dessas toxinas. Eu vou responder com os tópicos da mensagem. Joia. Elimine as toxinas da mente. E o primeiro conselho sobre como eliminar as toxinas da mente: assuma o controle das suas escolhas. Tenha o dispositivo que você quiser nas mãos. Assista o canal que você quiser. Ouça o rádio que você quiser. Mas você precisa assumir o controle das suas escolhas. Não seja dominado por eles, mas você pode escolher. Aquela frase: você precisa estar por dentro de tudo. Isso não é verdade. Deixe-me dizer algo, não é para... Eu não estou aqui querendo me envaidecer, mas faleceu ontem um ator, Paulo. É Paulo? Pastor, eu fiquei sabendo quem era a pessoa hoje que eu vi. Então, não eu conhecia. confesso que eu me lembro de ter visto ele... pelas manifestações, um grande artista, né? Mas eu lembro de ter visto ele em uma propaganda de um banco, uma agência bancária, de uma, né? Somente. Inclusive vestido de mulher, então para mim ali era uma mulher mesmo. Mas eu não preciso saber quem é todo mundo. Eu não preciso conhecer todo mundo, eu não preciso saber de todos os assuntos, eu definitivamente não preciso. Eu preciso conhecer a Deus cada vez mais, conhecer a sua palavra, a sua instrução, porque ela sim é eterna. Então nós podemos assumir o controle das nossas escolhas. Segundo, substituir as toxinas por doutrinas. Agora eu preciso entrar num assunto bíblico. Eu preciso aprender a palavra de Deus.
eu preciso ter o meu relacionamento com a Bíblia, preciso ter o meu momento de parar e ouvir e aprender a palavra de Deus. Porque quando eu alimento a minha mente com a verdade do Senhor, com aquilo que é saudável, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, eu substituo, aliás, eu não vou usar o termo substituir, mas eu alimento a minha fé, alimento aquilo que é bom para mim. É diferente se eu estiver somente recebendo informações negativas. A consequência é o que aconteceu com aquela irmã que me procurou esse tempo atrás e falou: estou pensando em desistir da vida porque eu não estou vendo mais esperança. Isso é resultado do quê? Informações tóxicas. Agora, significa que eu tenho que não preciso mais saber de nada? A resposta é: se te prejudicar, desligue. Feche as janelas. Se está te prejudicando. Agora, se você é capaz de gerenciar as suas emoções, administre, né? Administre. Mas é importante nós não deixarmos de tomar as doses bíblicas homeopáticas constantemente. Senão nós seremos somente intoxicados. Terceiro, depois de aprendermos a palavra de Deus, precisamos colocar em prática, né? E, por fim, alegrar no Senhor. Porque Deus é vida. Longe de Deus, estamos na morte. Foi super edificante. E aí esse final que o senhor fecha justamente com os pontos da mensagem, né? De assumir o controle das suas escolhas, ou seja, alude ao domínio próprio, fruto do Espírito Santo, um aspecto do fruto do Espírito Santo. Substituir as toxinas por doutrinas, ou seja, o que tem sido prioridade nas nossas vidas, né, pastor? Uhum. É aquilo que a internet e o mundo virtual tem me oferecido, me apresentado, ou a palavra de Deus. E colocar em prática a palavra de Deus, né? O último ponto. Nos alegrarmos no Senhor. Nos alegrarmos no Senhor e buscar essa alegria no nosso Deus, independente das circunstâncias. Porque a alegria do nosso Deus, ela é incircunstancial e ultra circunstancial, independente das circunstâncias e acima de toda e qualquer circunstância, né, pastor Flávio? É verdade. Pastor Flávio, desse jeito, como diz o sergipano. Super enriquecedor. Eu, passaria muito mais tempo aqui com o senhor, falando, conversando. Super valeu eu correr atrás, como todo bom brasileiro, tem os dribles, né? Bom de drible. E aí consegui o telefone do pastor, entrei em contato com o pastor. E aí a gente tem aí essa entrevista, esse bate-papo super esclarecedor, super enriquecedor, super abençoador. Louvo a Deus por esse privilégio. Para mim foi um privilégio, essa oportunidade de falar com o Senhor, de conhecer um pouco do Senhor. Louvo a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade. Sem palavras, só um obrigadão de todo o coração. Deus continue abençoando a sua vida. E o Senhor aí tem as considerações finais. Amém. Uma alegria para mim. E eu encerro deixando a minha palavra de clamor a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, para nós também não sermos confundidos, porque de fato são microprazeres, de fato. As propostas deste mundo têm sido cada vez mais saborosas, né? Seja em um prato de sobremesa de verdade, seja em um produto alimentício de verdade, cada vez mais glutamato monossódico, cada vez mais sabores artificiais, e sejam também propostas para os nossos olhos, para os nossos ouvidos. Parece que as produções hoje têm trabalhado justamente no nosso cérebro, intencionalmente na neurociência, para sermos
convencidos com muito mais facilidade. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos dizer como o salmista, no capítulo 1, antes o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. Que Deus tenha misericórdia de nós e tenhamos êxito na nossa missão e fidelidade ao nosso Deus. Não troquemos o macro pelos micros. Exatamente. Deus continue te abençoando, pastor Flávio. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Amém, amém. E aí a gente pode ter outras oportunidades, porque o assunto é bom falar sobre nessa mesma linha ou em outros assuntos aí. Fica aí o convite para próximas outras vezes. Pode contar com a gente. Ah, que joia, pastor. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. Amém.